Graça, misericórdia e paz da parte do nosso Deus triuno, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sejam todos muito bem-vindos a uma de nossas mídias sociais do Ministério Cinco Solas, um ministério de tradição puritana e covenanter. Eu me chamo Eduardo Freitas e você já sabe, eu estou sempre no ombro de gigantes. E você está na nossa escola puritana, que é o nosso espaço dedicado ao aprofundamento das Escrituras Sagradas com muita reverência, com temor e com fidelidade à herança da Reforma Protestante. Eu quero fazer para você um convite muito especial. Eu gostaria que você pudesse ingressar no nosso grupo oficial no Telegram, cujo endereço está aí na sua tela. t.me/5solasoficial, ou você pode apontar o seu leitor de QR Code aqui para a tela e você irá ser direcionado justamente para o nosso grupo oficial no Telegram. E ao fazer parte da nossa comunidade, você irá desfrutar de excelentes benefícios para o seu crescimento espiritual. No nosso grupo no Telegram, nós temos diversas salas de aula abordando matérias da gloriosa tradição puritana inglesa e covenanter escocesa. Nós temos também ali chats com interação constante e edificante entre os membros, os professores. E nós temos um plus, nós temos a possibilidade de um discipulado online sólido e bíblico com uma divisão entre homens e mulheres. Se você for homem, você faz seu discipulado comigo. Se você for mulher, você faz o discipulado com a minha esposa, a irmã Kate. Tudo isso visando justamente ao seu crescimento em piedade, de acordo com a teologia reformada, puritana e covenanter. Hoje, nós iremos dar continuidade na nossa playlist que estamos fazendo no livro de Gênesis. E hoje nós iremos nos deter em Gênesis no capítulo 10, no versículo 1. É exatamente isso que você ouviu. Nós iremos nos deter apenas no primeiro versículo do capítulo 10 de Gênesis. E se você ainda não viu, não estudou os 9 capítulos anteriores, nesta mesma playlist você tem acesso. É só você ir aí para trás e você vai ter acesso desde o versículo 1 do capítulo 1 de Gênesis aos nossos estudos que temos feito aqui com a graça de Deus. E eu estabeleci como temática para a nossa aula de hoje, da perícope que está presente no versículo 1 do capítulo 10 do livro de Gênesis, o título é O Recomeço da Humanidade e a Fidelidade de Deus. É sob essa temática que nós iremos considerar esta perícope na nossa aula de hoje. Como sumário, o que é que nós iremos ver hoje? Nós iremos ver aquilo que geralmente nós sempre fazemos. Vamos fazer um contexto histórico, a visão puritana e covenanter sobre o assunto, faremos um resumo daquilo que nós já vimos até aqui. Depois nós iremos para a temática principal do versículo 1, que é a graça depois do juízo divino. Em seguida nós veremos os principais personagens e conceitos do capítulo, em especial do versículo 1. Nós iremos depois para os principais fatos e doutrinas que nós podemos aprender desta perícope, teremos um gancho, um spoiler da nossa próxima aula, faremos aplicações para nossas vidas e terminaremos com os agradecimentos que nós sempre fazemos ao final. Tá? De primeiro, nós podemos começar a falar um pouquinho sobre o contexto histórico e a visão puritana desta perícope. Nesta aula, nós iremos focar, como eu já disse, exclusivamente no versículo 1 de Gênesis 10. Livro este, assim como todo o Pentateuco, foi escrito por Moisés. E para extrair este rico néctar, podemos assim dizer, teológico,
deste único versículo, vamos nos apoiar nos gigantes puritanos, Matthew Poole e Matthew Henry. Matthew Poole, ele nos adverte que, muito embora este capítulo, aí ele fala do capítulo como um todo, ele possa parecer inútil por consistir quase que inteiramente em genealogias, de acordo com o Matthew Poole, na realidade ele tem usos grandes e múltiplos. Por quê? Porque, de acordo com Matthew Poole, esse grande puritano inglês, este capítulo como um todo, ele manifesta a providência de Deus no governo do mundo e atesta a completa inerrância das escrituras sagradas. Por outro lado, Matthew Henry não fica tão distante do pensamento do seu colega puritano. Matthew Henry, outro puritano inglês, ele nos lembra que a menção do nascimento de diversos filhos após o dilúvio, ele tem um propósito teológico profundo. Qual seria? Mostrar que aquele, ou seja, o Senhor Deus, que outrora destruiu pela justiça, por meio do dilúvio, a humanidade ímpia, pecadora, pervertida, não arrependida, agora ele vivifica, ele restaura esta mesma humanidade pela sua graça, pela sua misericórdia, pela sua bondade. Vamos à Bíblia, abra as Escrituras e vamos ler comigo o que a palavra de Deus nos ensina nesta perícope. Deixa eu colocar para vocês aqui na tela. Pronto, está aqui. Tá? Vamos ler juntos aqui. Nós podemos aqui abrir em Gênesis, no capítulo 10, versículo 1, diz assim: são estas as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. E nasceram-lhes filhos depois do dilúvio. Então esta é a versão que nós temos na ARA, ao meio da revista atualizada, que é a Bíblia que nós utilizamos aqui no Ministério Cinco Solas. E na versão, na nova tradução, na linguagem de hoje, que às vezes, por ser uma paráfrase, trazer um pouco mais para perto da nossa realidade cultural, fica mais fácil para algumas pessoas compreenderem. Nós gostamos também de sempre apresentarmos essa paráfrase, tá? Então, na nova tradução na linguagem de hoje, esta mesma perícope está assim: são estes os descendentes de Sem, Cã e Jafé, os filhos de Noé. Aos 3 nasceram filhos depois do dilúvio. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Senhor, abençoe a nossa vida, ilumina o nosso entendimento, leva a nossa mente cativa à tua palavra, para que sejamos praticantes e não meros ouvintes da tua palavra. Não permita que nenhuma heresia ou impropriedade seja ensinada, aprendida ou dita aqui nesta aula. Seja conosco, nos abençoe, nos guarde e nos proteja, em nome de Jesus e no poder do Espírito Santo. Amém. Meus amados, vamos aqui, primeiramente, já dissecar um pouquinho as porções que nós podemos observar nesta perícope. Moisés começa dizendo que estas são as gerações dos filhos de Noé. De acordo com o comentarista Waltzki, ao fazer o seu comentário do livro de Gênesis, em um livro muito bom, ele divide Gênesis em 10 livros, detendo-se na palavra hebraica que significa geração, descendência. A palavra hebraica é toledot. Esta palavra significa geração, descendência. Então, o Bruce Waltzki, no seu livro Comentário ao Gênesis, ele divide o livro de Gênesis em 10 partes, em 10 toledotes. E
o capítulo 10 inicia justamente uma dessas partes, um desses livros, já falando sobre as gerações, as Toledot, dos filhos de Noé, que são Sem, Cã e Jafé. E nós podemos observar nessa perícope que Moisés faz questão de dizer que após o dilúvio, o Senhor Deus foi gracioso com a humanidade e para com os filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, pois nasceram-lhes filhos depois deste dilúvio. Os gigantes da fé que nós podemos trazer à baila, como eu disse anteriormente, nós podemos começar com Matthew Poole. O comentário de Matthew Poole argumenta que, embora as genealogias de Gênesis 10, como eu disse anteriormente, poderiam em um primeiro momento parecer irrelevantes, elas possuem, na realidade, um valor teológico e histórico inestimável. Matthew Poole defende que tais registros servem como uma evidência da providência divina na condução da história humana e da igreja, além de validar a autoridade das escrituras e o cumprimento efetivo de profecias, por exemplo, como a de Noé. Matthew Poole, ele aconselha que o leitor evite a curiosidade excessiva sobre detalhes obscuros e que o leitor deveria se concentrar, ao invés destas curiosidades que são irrelevantes, o leitor deveria se concentrar nas linhagens principais que demonstram um controle de Deus sobre o destino das nações que irão povoar a face da terra. E nesse sentido, eu gostaria de destacar, vou abrir aspas aqui para o texto do puritano Matthew Poole, da parte que eu acho mais interessante, mais importante do texto dele sobre esse assunto. Matthew Poole fala assim: para mostrar a verdadeira origem das várias nações, sobre as quais todos os outros autores escrevem de forma ociosa, fabulosa e falsa, e assim manifestar a providência de Deus no governo do mundo e da igreja e a verdade e autoridade das Sagradas Escrituras. Então, Matthew Poole está dizendo aqui que, ao contrário de outros escritores, até antigos, que falam sobre as origens da civilização humana, estes outros escritores não inspirados, eles criam fábulas, eles criam mitos fantasiosos para falar sobre esse assunto. Já na Bíblia Sagrada, Moisés, sendo um escritor inspirado por Deus, ele manifesta de forma inerrante, infalível, exata e verdadeira a providência de Deus no governo do mundo e da igreja, determinando, por assim dizer, a verdade e a autoridade absolutas das Escrituras Sagradas. Matthew Henry, um outro puritano inglês, no seu comentário, ele enfatiza que este capítulo 10, ele constitui o registro histórico preciso e definitivo sobre como a terra foi repovoada pelos filhos de Noé, cumprindo a bênção divina. Matthew Henry, aqui no caso, ele ressalta que, muito embora a origem específica da maioria das nações modernas seja incerta devido à perda de registros históricos ao longo do tempo, estas genealogias específicas aqui deste capítulo foram preservadas graciosamente por Deus de forma singular entre os judeus, a antiga igreja. Por quê? Para serem fundamentais para a linhagem do Messias, estruturando-se no relato da posteridade de Jafé, Cã e Sem.
A parte mais importante do texto também, que eu gostaria de enfatizar para os amados irmãos, e eu vou abrir aspas aqui para Matthew Henry, que destaca esta singularidade e a veracidade histórica do registro. O Matthew Henry, esse grande puritano inglês, também esse gigante, o qual nós estamos no ombro neste momento, ele diz o seguinte, abre aspas, é o único relato certo existente sobre a origem das nações. E, no entanto, talvez não haja nação, exceto a dos judeus, que possa estar confiante sobre de qual dessas 70 fontes, pois tantas há aqui, deriva os seus fluxos. Então, o Matthew Henry, ele, assim como Matthew Poole, e assim como todo puritano, como todo covenanter, ressalta a inerrância, a veracidade e a exatidão do relato das Escrituras Sagradas. Meus amados, permitam-me agora fazer um breve resumo daquilo que nós já vimos até aqui. Lembrando a nossa última aula, nós estudamos o capítulo 9 de Gênesis, onde nós contemplamos o fim do terrível juízo do dilúvio. Nós vimos Deus firmando sua aliança pactual com Noé, garantindo que não mais destruiria a terra por águas e entregando-lhe o grande mandato cultural. Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Agora, quando nós abrimos Gênesis capítulo 10 e iniciamos esta nova perícope, e de acordo com Bruce Waltz, que no seu livro Gênesis, comentário de Gênesis, né, um novo livro dentro do livro de Moisés, um novo ato, né, nós vemos a semente dessa promessa brotando na terra recém-lavada pelo juízo. Aí você poderia me perguntar, mas irmão Eduardo, qual seria o tema principal deste versículo primeiro? Eu acho que a temática principal está lídima, cristalina, escancarada aos nossos olhos. É a graça, a misericórdia, a bondade de Deus depois do juízo, depois do dilúvio. Note, meu amado irmão, minha amada irmã, meu amigo, minha amiga, que a tese teológica aqui central de Gênesis 10, versículo 1, é a soberania restauradora de Deus. O versículo aqui atesta que a humanidade não subsiste por acaso ou força própria, mas pela fidelidade pactual do Deus pactual, Yahweh ou Javé. A genealogia é a prova documental de que Deus manteve a sua santíssima palavra. O mesmo Senhor que derramou a ssua ira no dilúvio é aquele que graciosamente, bondosamente, misericordiosamente, ele reconstrói a humanidade através de quem? Dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. E nesse diapasão nós podemos já pular para o nosso próximo tópico do nosso sumário. Quem são os principais personagens e os principais conceitos deste versículo? Nós temos aqui a figura de Noé, o patriarca cuja a fé e preservação garantiram a continuidade da raça humana por misericórdia de Deus. Nós temos a figura dos seus filhos, Sem, Cã e Jafé. As três únicas cabeças federais das quais toda a humanidade pós-diluviana descenderia. É isso que você ouviu. Eu e você, nós somos descendentes ou da linhagem de Sem, ou da linhagem de Cã, ou da linhagem de Jafé. E isso eu digo geneticamente, o nosso sangue, ou no nosso sangue corre a linhagem de Sem, ou a de Cã, ou a de Jafé. Então nós temos estes 4 personagens principais aqui neste versículo: Noé, Sem, Cã e Jafé. Os conceitos principais que nós podemos entender deste versículo são, primeiramente, as chamadas gerações.
como o Bruce Waltke, no seu livro, ele nos ensina em hebraico, né, Toledot, o conceito hebraico de origens ou história familiar. Então, este conceito, Toledot, ele serve como espinha dorsal do livro de Gênesis. Permita-me pegar aqui o livro. É este bem aqui, ó. É um livro interessantíssimo do Bruce Waltke, que é o comentário do Antigo Testamento do livro de Gênesis, aqui da editora Cultura Cristã. Neste livro aqui, o Bruce Waltke, ele justamente divide o estudo do livro de Gênesis em partes que denotam principalmente aqui as Toledotes, os relatos, o conceito hebraico das origens, né? E ele divide aqui o livro de Gênesis basicamente em 10 partes. Ele começa com o relato sobre a linhagem dos céus e da terra, que seria o primeiro livro para ele. O segundo seria o relato sobre a linhagem de Adão. O terceiro seria o relato sobre a linhagem de Noé, que nós acabamos de ver. Então nós já vimos aqui 3 livros, de acordo com a divisão que o Bruce Waltke faz. E nós entramos agora no relato sobre a linhagem dos filhos de Noé, que vai dos versículos 1 do capítulo 10 até o versículo 9 do capítulo 11. Então, basicamente, é isto que nós estamos observando neste momento, que esta divisão, por conta prioritariamente desta palavra, deste conceito em hebraico Toledot, que é um dos principais conceitos de todo o livro de Gênesis. Também nós temos a questão do depois do dilúvio. É um outro conceito principal deste versículo. É um marcador temporal e teológico que divide a história da humanidade entre os antediluvianos e os pós-diluvianos, entre aqueles que foram atingidos pela ira de Deus e aqueles que foram agraciados pela misericórdia de Deus. Pela misericórdia de Deus. Aqui o Bruce Waltke, ele divide este livro 4 que nós estamos vendo aqui, que é o relato dos filhos de Noé, ele divide em 2 atos. O primeiro ato seria a tabela das nações, que vai do versículos 2 ao 32 do capítulo 10, e a intensidade do pecado em Babel, a famosa Torre de Babel, que vai dos versículos 1 ao 9 do capítulo 11 de Gênesis, coisa que nós veremos no futuro aqui nos nossos estudos. Mas nós estamos aqui justamente no cabeçalho, que é o versículo 1, né? Que é o versículo 1. Então, meus amados, comprem esse livro, que é um livro interessantíssimo, que pode aproveitar muito o estudo de vocês. Outro livro interessante que eu gostaria de apresentar para os irmãos é o do nosso grande reformador, o professor de Genebra, que nós sempre utilizamos aqui também como fonte, que é o comentário de João Calvino, do livro de Gênesis. Eu separei aqui alguns trechos desta perícope, do versículo 1, que João Calvino nos ensina o seu posicionamento, o seu entendimento sobre este versículo. João Calvino fala assim, comentando este versículo 1, tá? Ele fala assim: primeiro, nesses simples nomes temos ainda algum fragmento da história do mundo, e o capítulo seguinte mostrará
quantos anos se passaram entre a data do dilúvio e o tempo em que Deus fez sua aliança com Abraão. Então, nós podemos observar, meus amados irmãos, que João Calvino aqui, ele diz que neste versículo 1, né, neste capítulo especificamente, ele nos mostra Moisés aqui, pela graça divina, recebendo a iluminação de Deus, nos mostra fragmentos da história do mundo. E mais à frente, João Calvino, também comentando este versículo, ele diz assim: detestável é a ingratidão dos que, quando ouviram de seus pais e avós da maravilhosa restauração do mundo, em tão pouco tempo, voluntariamente se esqueceram da graça e da salvação de Deus. Aqui, como João Calvino está fazendo aqui, basicamente uma introdução ao capítulo 10, ele já está se adiantando um pouquinho no que vai acontecer posteriormente, que nós iremos ver no segundo ato, de acordo com Bruce Waltke, que é justamente a Torre de Babel e os pecados que retornaram ao mundo. Aliás, pecados esses que nós podemos observar até mesmo no imediato filho de Noé, com Cã, né? Naquele episódio fatídico, quando ele descobre e revela e propaga o pecado do seu pai Noé, né? Então, o pecado, ele continua na humanidade, demonstrando inclusive a misericórdia de Deus de ter preservado a humanidade ainda que pecadora, coisa que nós já vimos anteriormente. Então Calvino fala que isso é detestável, né? Ele diz que a gratidão é detestável, principalmente desses descendentes imediatos de Noé, né? Os seus filhos, seus netos, bisnetos, né? Que ouviram de fontes que presenciaram o dilúvio e observaram a graça de Deus, o amor de Deus, e ainda assim permaneceram em pecado. Em pecado. E por conta disso, Calvino prossegue, abriu-se uma porta às mentiras de Satanás, por cujo artifício sucedeu que os poetas pagãos difundiram amplamente fábulas fúteis e mesmo nocivas, pelas quais se adulterou a verdade a respeito das obras de Deus. É o que nós podemos observar nos escritos de outras civilizações que não foram atingidas pela iluminação das escrituras sagradas. A história foi completamente deturpada e nós temos aí a mitologia, né? As fábulas, os deuses pagãos que foram criados pela mentalidade pecaminosa e corrompida desses nossos primeiros pais, que são descendentes de Sem, Cã e Jafé, por conta desta ingratidão que isto acontece, né? Estas mitologias, este panteão de deuses de diversos locais na história das civilizações demonstram que a verdade, a pureza, a inerrância das escrituras sagradas que foram guardadas pelo povo de Deus, pela antiga igreja veterotestamentária, estes povos corromperam esta verdade com mentiras, com fábulas que de nada aproveitam a não ser causar idolatria no coração desses povos, né? Por último, que eu separei para os irmãos aqui, Calvino, ele diz assim: além disso, embora não saibamos ao certo por que Moisés começa com Jafé, isso no decorrer da genealogia, né, nas perícopes posteriores, e somente depois menciona Cã, é provável que o primeiro lugar fosse dado aos filhos de Jafé, porque, havendo peregrinado por muitas regiões e tendo inclusive atravessado o mar, se afastaram mais de seu país. Ou seja, Calvino diz que talvez Moisés tenha se detido primeiro, nos versículos posteriores,
na genealogia de Jafé por conta de que Jafé foi mais longe do que Cã e do que Sem. E Calvino continua. E visto que essas nações eram menos conhecidas aos judeus, Moisés alude a elas sucintamente. Ele designa o segundo lugar aos filhos de Cã, cujo conhecimento em razão de sua vizinhança era mais familiar aos judeus. Os filhos de Cã, os cananitas, estavam mais próximos ali dos judeus. Então é o segundo a ser relatado posteriormente nos versículos por Moisés. Agora vem a parte interessantíssima, que Calvino diz: visto, porém, que ele havia determinado compor a história da igreja numa narrativa contínua, ele transfere a descendência de Sem, da qual a igreja floresceu, para o último lugar. Então, aqui Calvino está considerando que o Israel é a igreja veterotestamentária. Então, é muito estranho quando alguém que se diz reformado não considera que Israel é a igreja veterotestamentária, porque Calvino diz isso. Então, como é que você pode se considerar um reformado se você não acredita naquilo que a Bíblia ensina e que está explicado de maneira lídima, cristalina, perfeita, pelos grandes pais da teologia reformada, como Calvino? Então, é impossível você ser um reformado sem ser um aliancista. Não tem como. E por que eu digo isso? Porque Calvino diz exatamente que o Senhor manteve a igreja na linhagem de Sem. Vou repetir. Visto, porém, que ele havia determinado compor a história da igreja numa narrativa contínua, ele transfere a descendência de Sem, da qual a igreja floresceu, para o último lugar. Então ele está explicando que da genealogia de Sem, em Sem estava a igreja de Deus, a igreja veterotestamentária. E hoje nós somos a igreja neotestamentária. Percebem? Deixa eu guardar aqui o livro, para nós continuarmos. Então, meus amados irmãos, esse texto, né, ele começa dizendo: são estas as gerações dos filhos de Noé. Como nós vimos anteriormente, o puritano Matthew Poole, ele destaca que o registro dessas gerações não é uma curiosidade vã. Nós vimos anteriormente isso, mas é a prova da verdadeira origem das várias nações, servindo para descobrir e distinguir o povo do qual viria o Cristo. Deus, ele registra nomes porque a história da salvação é tecida através de pessoas reais. Seu controle microscópico, vamos dizer assim, sobre a história. Soberano. O remanescente escolhido. Entre Sem, Cã e Jafé, Deus escolhe a linhagem de Sem, de onde virá a igreja, tanto veterotestamentária e agora a nossa igreja neotestamentária. A menção explícita dos 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, reforça a doutrina da preservação e da soberania de Deus. Apenas 8 almas saíram da arca e desses 3 homens dependia o futuro do mundo. Deus, em sua majestade, determinou que, a partir dessa pequena semente, toda a terra seria repovoada, garantindo que o decreto da queda não frustrasse o plano da redenção, a graça da frutificação. E nasceram-lhes filhos. Aqui nós encontramos, neste momento, depois de vermos aqui o remanescente, né, escolhido, nós vemos essa graça, nasceram-lhes filhos. Aqui nós encontramos a manifestação da fidelidade de Deus à sua aliança. Matthew Henry, ele extrai uma pérola teológica desse trecho.
ao afirmar que a menção desses nascimentos serve para nos mostrar como Deus repara e reconstrói o mundo da humanidade que o dilúvio havia arruinado. Matthew Henry, ele conclui magistralmente, vou abrir aspas para ele novamente, aquele que havia matado por sua justiça, por sua santíssima ira, agora dá a vida de forma graciosa e misericordiosa. A capacidade de gerar vida não é um mero processo biológico. Matthew Henry destaca que é uma dádiva direta da graça comum e pactual de Deus. E daí nós podemos já pular para a próxima temática importantíssima deste versículo, que é a sombra do juízo depois do dilúvio. O versículo ele termina com a expressão depois do dilúvio. Este é um lembrete perpétuo da severidade da lei e da justiça de Deus. Perceba que toda nova vida gerada na terra, inclusive os nossos filhos, nossos netos, carrega a memória de que o pecado traz a morte e a destruição. A nova humanidade nasce sob a sombra da graça que a preservou das águas da ira, apontando para a nossa necessidade de sermos salvos do juízo vindouro através da arca segura. Que arca é essa? O Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Meus amados, permitam-me agora, melhor dizendo, dar alguns spoilers, um gancho para a nossa próxima aula. Hoje nós vimos um único versículo. Neste único versículo, nós vimos a glória da fidelidade de Deus em restaurar a humanidade após o juízo do dilúvio. Contudo, como essa promessa de repovoamento se desdobrou geograficamente é um questionamento. E, por exemplo, quem foram esses filhos que nasceram dessa linhagem de Noé? Os filhos de Sem, Cã e Jafé. Na nossa próxima aula, se Deus assim o permitir, nós iremos avançar a partir do versículo 2, examinando a descendência de Jafé e como a providência soberana dividiu a terra para acomodar as nações. É o que Calvino diz, né? Moisés, ele começa a relatar primeiramente a descendência de Jafé. Talvez por terem sido os descendentes de Noé que foram para mais longe do seu local original. E por conta disso, ele inicia falando sobre a descendência de Jafé. Vamos fazer agora aplicações para as nossas vidas? Primeiramente a você, meu amigo, minha amiga, que ainda não é um crente. Eu gostaria que, ao ler a expressão depois do dilúvio, eu gostaria que você se lembrasse de que a ira de Deus contra o pecado e contra o pecador é real e é devastadora. Perceba, meu amigo, minha amiga, que ainda não se jogou em arrependimento por seus pecados aos pés de Cristo, que o mesmo Deus que enviou as águas outrora julgará o mundo novamente, mas agora com fogo. Eu te pergunto, você está fora da arca? Você está fora de Cristo? Perceba que seus méritos e a sua própria força não podem salvá-lo do juízo da santidade de Deus. Arrependa-se hoje, clame por misericórdia e corra para os pés de Cristo, que é a única arca de salvação que pode preservar a sua alma e a sua vida para o seu descanso, gozo e felicidade eternas na Nova Jerusalém. Agora, a você, meu irmão, minha irmã, dileto crente, seja consolado pela doutrina da fidelidade pactual. Aquele
que matou, que destruiu o mundo e os pecadores por sua santa justiça e ira, agora nos dá vida por sua misericórdia e bondade. Talvez você sinta que sua vida passou por um dilúvio de provações, de repente, por perdas, ou até, e muitas das vezes é isso, uma disciplina divina. Lembre-se, meu irmão, minha irmã, de que Deus é especialista em reconstruir ruínas, em ressuscitar mortos. A promessa de frutificação que nós vimos agora neste versículo, né? Nasceram-lhes filhos, atesta que Deus sempre cumpre o seu propósito em você. Descanse na soberania do Senhor, pois a mesma graça que preservou Noé e sua família sustenta você em meio às tempestades desta vida, guiando em segurança até o novo céu e a nova terra. Que esta aula, focada na riqueza de um único versículo, o versículo 1 do capítulo 10 do livro de Gênesis, abra os seus olhos para a beleza inesgotável da palavra de Deus. Fique com Deus e que a sua graça abundante e restauradora seja a força dos seus dias. Eu me chamo Eduardo Freitas e, como sempre digo, eu estou sempre no ombro de gigantes. E você está desfrutando um conteúdo do Ministério 5 Solas. E esta aula foi elaborada por mim, irmão Eduardo Freitas, e sou pós-graduado em Teologia Reformada pelo Instituto Reformado de São Paulo. Estou mestrando em Teologia pela FIT-REF, Faculdade Internacional Reformada. Fique com Deus e até a nossa próxima aula, se o Senhor assim permitir.